Nesta aula, veremos como utilizar o Node para criar um servidor de páginas estáticas, né? Uma aplicação que vai servir páginas estáticas a cada requisição do usuário. Então, para isso, né, para que a gente possa elaborar, né, esse nosso servidor de páginas estáticas, nós vamos ter que levar em consideração alguns requisitos, ou seja, de que forma vai funcionar esse nosso programinha que vai atender as requisições dos usuários e gerar páginas estáticas. Então, primeiramente, a gente tem que interceptar todas as requisições que chegam dos navegadores dos clientes e analisar a URL, né? Porque na URL é que vem o nome do arquivo, né? O nome da página solicitada pelo usuário. Então, de acordo com o nome da página, nós temos que carregar o arquivo que contém o conteúdo que vai ser gerado para o navegador do cliente. Nós temos que conferir, obviamente, se esse arquivo está presente no sistema de arquivos do navegador, ou seja, se ele existe no disco, né? E caso afirmativo, caso exista o arquivo, nós devemos abri-lo e encaminhar para o navegador do usuário. Caso contrário, se não existir, nós temos que enviar uma página de erro, informando que este recurso solicitado pelo navegador não existe, né, no nosso sistema de arquivos. Então a gente prepara o cabeçalho de resposta, né, de acordo com a operação, se ele existe ou não o arquivo, nós vamos enviar um cabeçalho de resposta, né, de sucesso ou de erro. E aí fazemos finalmente a transferência do arquivo para o navegador do cliente e voltamos a aguardar uma nova requisição. Então esse é o processo, esse é o ciclo de funcionamento do nosso servidor de arquivos estáticos, de páginas estáticas. Então a gente vai criar esse servidor para organizar melhor o nosso módulo de servidor de páginas, desvinculando o conteúdo do HTML do nosso script do servidor. Então a gente joga agora o conteúdo dos arquivos HTML em arquivos externos e a função do servidor é simplesmente carregar esses arquivos e enviar o seu conteúdo para os navegadores de acordo com as requisições. Para que a gente possa implementar esse programa, servidor de arquivos de páginas estáticas, nós temos que usar um módulo novo, aí, que a gente não usou ainda no Node, né, que é o File System. Então a gente tem que fazer a importação desse módulo. Então, usando esse módulo, nós vamos poder então carregar os arquivos externos contendo as páginas HTML e direcionar essas páginas para o usuário. Então aqui nós temos o código do nosso servidor de página. Para a gente entender um pouco como é que ele funciona, eu coloquei algumas marcações aqui. Então o primeiro passo seria fazer a importação dos módulos, o módulo HTTP, que a gente já está utilizando para criar o nosso servidor, e o módulo File System, que a gente faz a importação, ambos usando o require. Posteriormente a gente inicia o servidor, faça com que ele fique executando, aguardando as conexões, usando o create server, Então o create server ele recebe como argumento uma função, a função de callback, que vai fazer na verdade o tratamento, é o nosso manipulador de evento de requisição. Toda vez que chega uma requisição, então ele vai chamar essa função para tratar essa requisição e fica escutando as requisições na porta 3000. Essa funçãozinha então processa a resposta, Nossa função de callback recebe como argumento dois objetos, o objeto de requisição e o objeto de resposta. O objeto de resposta nós vamos utilizar então para compor a resposta que nós vamos enviar decorrente do processamento das informações, nós vamos enviar para o navegador do usuário. O tipo de resposta que nós vamos gerar vai ser uma página HTML, então nós estamos setando aqui, ajustando uma informação de cabeçalho, usando o setHeader do objeto de resposta, dizendo que o conteúdo que vai ser gerado vai ser um documento texto do tipo no formato HTML. Na sequência, a gente faz então a tentativa de criação do fluxo de entrada de dados, um fluxo de leitura de dados a partir de um arquivo. E esse arquivo é obtido a partir da URL informada na requisição do usuário. Então, no objeto de requisição, nós temos essa propriedade chamada URL, que contém o nome do arquivo solicitado pelo usuário, lá no navegador. Só que esse arquivo vem com uma barra no nome, Vem, por exemplo, barra index.html.
/usuários.html e assim por diante. Nos interessa somente o nome do arquivo, né? Essa barra nós temos que desconsiderar. Bom, como essa barra está no início do arquivo, nós podemos usar a função de tratamento de strings que nós já vimos em aulas anteriores, que é o slice, para a gente pegar somente uma porção dessa string. Nos interessa a porção que vai do segundo caractere até o final da string, né? O segundo caractere da string é a posição de índice 1. Então aqui eu tenho somente o nome do arquivo efetivamente. Feito isso, nós vamos agora fazer a tentativa de abertura do arquivo através desse evento on. Né? Então, invocando esse evento on a partir do arquivo, né? Esse evento on, né? Que vai tratar, na verdade, o evento de abertura open, que nós passamos aqui como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é a função, né? Que vai implementar o código de abertura desse arquivo. Na função que vai implementar o código de abertura desse arquivo, a primeira coisa que a gente faz é setar o status, o código de status de resposta. Então, se ele conseguir abrir o arquivo, o código de resposta vai ser 200, que vai ser um sucesso, né? Ou seja, ok, conseguiu abrir o arquivo. Conseguindo abrir o arquivo, né, feita a leitura através desse createReadString, nós vamos canalizar o conteúdo desse arquivo contendo a página, né, através dessa funçãozinha chamada pipe, para o objeto de resposta. Ou seja, o nosso servidor simplesmente recebe a requisição, abre o arquivo, um disco, faz a leitura do seu conteúdo e canaliza esse conteúdo para o objeto de resposta, enviando lá para o navegador do usuário. Isso se ele conseguir abrir o arquivo. Caso contrário, se ele não conseguir abrir o arquivo, né, se falhar a abertura desse arquivo, por diversos aspectos, por exemplo, o arquivo não existe mais, ou não tem permissão de leitura, então é executado este outro evento aqui, que é o evento de erro. Okay? E o evento de erro é tratado através dessa função que é passada como parâmetro, que nós estamos vendo aqui, né, que recebe como argumento, né, o objeto de erro. Então, neste caso, se ocorrer um erro na abertura do arquivo, o código de status que nós vamos enviar não vai ser o 200 agora, vai ser um código de status que identifica algum erro lá na tentativa de abertura do arquivo. Como esse erro pode ser vários tipos de erros, nós usamos um código de erro mais genérico aqui, que é o 403, né, que identifica que ocorreu algum problema na tentativa de abertura do arquivo. E aí, né, nós enviamos como feedback para o navegador do cliente um arquivinho contendo uma informação de erro. Então nós criamos novamente aqui um fluxo de leitura de arquivos, só que agora, ao invés de ler aquele arquivo que vem na requisição, nós lemos o arquivo de erro, o erro.html. E canalizamos então esse arquivo como resposta para o navegador do usuário, como nós podemos observar aqui. E por fim, né, apresentamos no console, né, o erro que ocorreu, né, para que a gente possa verificar. Vamos ver agora na prática como é que a gente implementa, né, este nosso servidorzinho de páginas estáticas. Aqui, para agilizar o processo, eu já criei a estrutura da nossa aplicação. Então aqui nós temos a pasta arquivos. Dentro dessa pasta arquivos, nós temos 3 arquivos HTML, que a nossa aplicação, nosso servidor vai controlar conforme a requisição do usuário. Então o usuário vai entrar no nosso site fazendo a requisição à página principal, que é a página index.html, que é essa página que nós estamos vendo aberta aqui, que vai apresentar para o usuário uma lista de cursos, né, e um link para que o usuário possa selecionar esse curso. Então aqui nesta lista eu coloquei somente um dos cursos oferecidos no IFSU, peguei as informações da página do IFSU, e aqui eu coloquei o link. Quando o usuário clicar no curso, ele vai redirecionar o usuário, né, essa requisição vai ser enviada para o nosso servidor. Nosso servidor vai tratar essa requisição, né, verificar aqui a URL, extrair o nome da página e encaminhar o usuário para esta página, né? Vai carregar essa página do disco e enviar para o navegador do usuário. Então vai ser apresentada essa página para o usuário, como nós estamos vendo aqui, né? As informações a respeito do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
né? Então mostra aqui o perfil do curso, campo de atuação profissional, e tem a opção do usuário voltar para a página inicial index. Da mesma forma, vai ser enviada uma requisição para o nosso servidor ali em Node, que vai analisar aqui o que está vindo, qual é o recurso que está sendo solicitado. Neste caso aqui, a página index.html, enviando novamente o usuário, né, para a página de entrada da nossa aplicação. Caso ocorra algum erro, durante uma requisição vai ser apresentado para o usuário esta página, a página de erro, certo? Informando que a página não foi encontrada porque ocorreu algum problema, ou ocorreu algum problema na permissão de abertura do arquivo da mesma. E também tem a opção de voltar aqui onde o usuário pode fazer a requisição, né, solicitando a página index.html. Bom, a estrutura lógica do servidor é essa que nós vimos na aula, né, onde ele fica recebendo requisições, montando a resposta. Né? Sempre a resposta vai ser um arquivo no formato texto, do tipo HTML, né, ou este arquivo, ou este. E depois ele faz a tentativa de abertura do recurso solicitado pelo navegador. Né? Se ocorreu tudo certo, é enviado o código de status 200, informado que o arquivo foi processado de forma adequada e ele é canalizado como resposta para o navegador do usuário. Caso contrário, se ocorrer algum erro, nós enviamos como código de resposta 403, né, informando para o navegador do usuário que ocorreu algum problema, e carregamos para o usuário a página de erro, né, o arquivo erro.html do disco, né, que nós temos aqui no disco. E encaminhamos este arquivo, né, canalizamos esse arquivo como resposta para o usuário, mostrando o erro no console. Certo? Vamos ver então como é que funciona essa aplicação. Vamos rodar aqui o nosso servidor. Vamos entrar ali na pasta arquivos. E daqui da pasta arquivos, então, nós vamos chamar o Node e rodar o nosso servidor, né? Esse arquivinho que vai fazer o controle das requisições. Rodando o servidor, agora nós vamos então abrir o navegador. Vou usar aqui o Firefox. Carreguei aqui o Firefox. E aqui no Firefox eu vou fazer então uma requisição para aquela página index.html. Então vou digitar aqui, né, localhost 3000/index.html, que é a página de entrada do nosso site. Quando eu teclar Enter aqui, então, vai ser enviada a requisição para o nosso servidor. Ele decodificou, então, este recurso solicitado pelo navegador, né, na forma de uma página, e mostrou para o usuário a página, né, para que ele possa interagir. Aí o usuário vai vir aqui, então, clicar no link, então vai ser enviado, eu vejo que vai ser enviada aqui, embaixo aparece, né, a requisição para o recurso chamado tags.html. Se ele existir, ele vai ser apresentado, então, ele vai ser lá processado pelo nosso servidor e devolvido na forma de uma página para o navegador do usuário. E aqui ele pode ficar navegando pelas páginas da aplicação que são processadas dinamicamente pelo servidor a cada requisição. Sempre que o usuário clicar no link, é enviada uma nova requisição. Se o usuário vier aqui na barra de endereço, né, e colocar, por exemplo, o nome de uma página que não exista lá no nosso servidor, né, então essa página cadastro.html, nós estamos vendo que não existe lá no nosso servidor, mas mesmo assim, se ele clicar aqui e teclar Enter, né, o que vai acontecer? Vai cair exatamente aqui no tratamento de erro. Ou seja, o nosso servidor tentou carregar essa página chamada cadastro.html, aqui nesse primeiro código, esse primeiro evento de abertura do arquivo. Ocorreu o erro, ele caiu aqui. Então ele carregou a página de erro e enviou para o usuário, como nós estamos verificando aqui. Certo? Então essa é a estrutura lógica, pessoal, do nosso servidor de páginas, né? Nossos servidorzinhos de página. Ele sempre faz o tratamento de cada requisição que chega, né, e envia, né, a resposta adequada ao usuário.